os princípios já falei para você, eles são a solução de muitos problemas práticos, tá? Então, essa aula é muito importante, não pule essa aula de forma nenhuma, você tem que entender o espírito de cada princípio, isso vai te ajudar aí nas suas condutas, seja você agente público, seja você analista de licitação, tá? E os princípios, eles podem ser explícitos, esses que eu acabei de ler para você, eles são explícitos. O que isso significa? Estão previstos de forma expressa no texto da lei. Mas também existem os princípios que eles não estão explícitos, que são os chamados implícitos. Quer dizer, apesar de não estar lá na letra da lei escrito por expresso, eles são extraídos, né, pela doutrina, pela jurisprudência, e eles também são reconhecidos e acolhidos da mesma forma. Eles têm tanta força quanto um princípio explícito, previsto, tá? Então, por exemplo, da adjudicação compulsória, que eu vou falar com você aqui no finalzinho dessa aula. Antes de eu entrar nos princípios que a gente acabou de ler, eu queria só falar com você que existe, quando a gente fala de regime jurídico-administrativo, quando você fala de fazer uma licitação, de fazer uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade de licitação, essa função administrativa, ela está no chamado regime jurídico administrativo. Flávio, o que é esse regime jurídico administrativo? A base do regime jurídico administrativo, onde está a licitação, né? Que a licitação ela é um tema dentro do direito administrativo. Então, todos os órgãos públicos, entidades públicas, quando vão fazer licitação, eles respeitam esse regime jurídico administrativo. O que é isso, Flávia? Esse regime jurídico administrativo, ele tem como base dois princípios. Esses dois princípios, eles formam o pilar, a estrutura. E dali para frente que a gente vai subir o edifício, que aí vem os outros princípios. Quer dizer que todos os princípios, eles acabam se originando dessa base aqui do regime jurídico administrativo. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, tá? Muita atenção. A base tradicional do regime jurídico administrativo é a supremacia, os dois princípios, né, basilares, da onde vão decorrer todo o resto. Sob o manto desses princípios decorrem todos os outros princípios, né? O primeiro deles é a supremacia do interesse público sobre o privado. Presta muita atenção. Quando eu vou participar de uma licitação, como analista de licitação, é diferente. Eu não estou lá como se, por exemplo, eu estivesse vendendo um carro para o meu cunhado. Eu vou lá, vendo um carro pro meu cunhado, a gente negocia, às vezes fecha o negócio até meio ali de boca, né? Na base da confiança. Não, pega o carro aí, depois você me paga. Enfim, eu vou fazer um negócio com o meu cunhado do jeito que eu achar melhor. Só que essa é uma relação entre duas pessoas privadas. Isso não se confunde com uma relação quando a gente tem do outro lado do contrato um órgão público, uma entidade pública, um órgão do governo. Por quê? Quando você tem um órgão público, quando o comprador, que é o que acontece na licitação, você tem essa supremacia do interesse público sobre o privado. Em que sentido? Poxa, nos contratos administrativos, por exemplo, tem algumas prerrogativas que não tem na relação quando eu vou vender o meu carro para o meu cunhado. Então, por exemplo, o governo ele pode aplicar penalidades naquele contratado que não cumpriu o contrato. Ele aplica penalidades. Né? Ele pode ter lá, tem os casos de acréscimos, de supressões de contrato, né? Tudo isso ele está com base na nossa supremacia, que é o órgão público ele está numa posição não horizontal, não de igual para igual, ele está numa posição onde ele fica acima e os fornecedores estão aqui abaixo. É uma relação onde o interesse público determina que o governo ele precisa estar acima. Né? Por exemplo, quando a gente não pode simplesmente parar de fornecer o contrato, se tiver ali um atraso de pagamento, a nova lei de licitações, ela inclusive diminuiu lá o período, antes era 90 dias, agora são 2 meses na nova lei de licitações, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas só para você entender, né? São coisas que não existem na iniciativa privada. Iniciativa privada, eu estou prestando um contrato ali, meu serviço. O cara atrasou, eu vou simplesmente parar de prestar meu serviço. Com órgão público, não. A gente vai fazer a cobrança, mas tem aquele prazo lá de pelo menos 2 meses que eu preciso continuar prestando serviço antes de tomar alguma medida, né? A gente vai ficar tranquilo que a gente vai voltar a falar sobre isso mais pra frente. Mas só para você entender que a gente está numa relação, não é de igual para igual, não é uma relação horizontal, é uma relação vertical. A administração está em cima
e eu tô aqui embaixo por causa do interesse público, por questões de interesse público, né? E a indisponibilidade do interesse público, que significa o seguinte, o servidor público, você que está aí atuando, o servidor público quando vai atuar, ele não está ali fazendo a compra para ele, para o que ele acha que ele quer, para o que ele acha que é bom. Ah, esse daqui eu acho que é gostoso, esse daqui eu acho que é ruim. Então esse aqui eu acho que é ruim, então esse aqui eu não quero. Não, ele está ali representando o interesse público, representando o órgão que ele trabalha, né? E representando o interesse público. Eu preciso comprar a medicação para atender aqui a sociedade, para ter medicamento para entregar na sociedade. Preciso ter a merenda escolar para poder entregá-la na escola. Então ele não está ali representando o interesse dele pessoal. Ele está representando o interesse do órgão que ele trabalha, o interesse público, né? Da coletividade, tá? Só que essa base tradicional que a gente tem, por que eu quis falar sobre isso? Essa base tradicional que a gente tem do regime jurídico administrativo, ele vem sendo um pouco flexibilizado. Então, por exemplo, na nova lei 14.133, a gente tem vários institutos que trazem não a administração lá em cima mandando e eu aqui obedecendo, não. Ele já vem, isso não foi nem a nova lei, né? Isso daí já é algo que a gente já vem pregando há um bom tempo, mas que a nova lei deixou isso mais claro, mais expresso, buscando minimizar a assimetria de informações que teriam entre o governo e as empresas, o mercado. Não é mais aquela administração que não se comunica, que simplesmente vai lá, pede e lança o edital. Não. A nova lei ela já vem com o espírito de administração mais comunicativa. Uma administração que dialoga com o fornecedor, dialoga com o mercado, interage com o mercado, busca no mercado soluções. Quer ver alguns exemplos que a gente vai tratar aqui ao longo do curso? Por exemplo, a confecção dos estudos técnicos preliminares. Essa é uma etapa que o órgão vai fazer lá na fase preparatória, onde não é simplesmente ele vai lá e faz da cabeça dele o termo de referência, o projeto básico, do jeito que ele quer. Não. Ele precisa fazer um levantamento das alternativas que tem no mercado, das soluções que tem no mercado, e muitas vezes para fazer esse levantamento ele tem que ir no mercado conversar. Ele vai buscar informações com quem conhece. Ele vai buscar expertise do fornecedor. Vou comprar ração de peixe. Quem é que conhece de ração de peixe? Quem vende ração de peixe? Eu não manjo nada de ração de peixe. Então eu vou lá no mercado, deixa eu entender quais são os tipos de rações de peixe, quais são os benefícios, quais são os malefícios, de repente, de alguns componentes. Ah, esse aqui tem maltodextrina, tem açúcar, faz mal pro peixe. Tô inventando, tá, gente? Não tenho a mínima ideia. Mas eu vou dialogar com quem? Com o mercado. Eu, Flávia, não entendo nada de ração de peixe, então eu vou no mercado conversar, tá? E aí, nesse caso, então, essa administração mais comunicativa, ela vem em vários pontos. Ela vem nos estudos complementares relevantes, que na verdade também não é uma novidade, porque a gente já tinha isso daí no regime atual, né? A gente já tinha os estudos técnicos preliminares no regime atual. Ela vem com o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, né? O PMI, depois a gente vai ter uma aula, a gente vai falar sobre ele. Ele é um edital de chamamento público, onde a gente vai chamar, né, aquelas pessoas que querem fazer estudos, investigações, pesquisas. A gente tem a modalidade diálogo competitivo, que é diálogo. Eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar com quem entende das soluções, né? A gente tem audiências públicas, consultas públicas, então, sem dúvida nenhuma, a nova lei ela vem com esse espírito para diminuir assimetrias de comunicação de informações e uma administração que vai mais dialogar, vai interagir, vai conversar com o mercado, no sentido que administração e mercado eles precisam ser parceiros. Eles não estão ali na busca de interesses contrapostos, na verdade, como a gente tem, né, o conceito tradicional do contrato administrativo. Na verdade, eles querem a mesma coisa. O órgão precisa do objeto e o fornecedor ele precisa também vender aquele objeto dele. Então, vai fazer um negócio que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para quem vende e vai ser bom para o órgão que vai receber ali um serviço de qualidade, um produto de qualidade, tá?